Se você achava que as previsões catastróficas da The Economist para 2026 eram apenas especulação, a realidade acabou de bater a porta nesse final de semana. O que nós alertamos aqui no canal durante a semana inteira acaba de se concretizar e, de fato, está trazendo grande preocupação ao mundo. Olá, pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, aqui do canal Confie no God. Estamos aqui nesse resumo semanal para trazer aquilo que de melhor nós trouxemos ao longo da semana nos nossos posts e trazendo uma notícia fresquinha, que é justamente o início da guerra entre Estados Unidos e Irã, com o apoio de Israel também. Bom, e aí queria então compartilhar aqui uma matéria com vocês, que acabou de sair, fresquinha, justamente falando sobre esse movimento, aquilo que já vinha se especulando há várias semanas e que, de alguma forma, Estados Unidos e Irã estavam aí tentando fazer algum acordo, embora a gente soubesse que realmente fazer um acordo seria muito difícil, porque, por um lado, o Irã não iria jamais abrir mão das suas armas nucleares que eles querem tanto fazer, e os Estados Unidos, juntamente com Israel, também não iriam admitir que, de fato, eles mantivessem armamento que pudesse atacar tanto Israel quanto os países vizinhos ali também. Então vamos para a tela e acompanhar essa notícia agora junto com vocês. Bom, e aí como nós estamos vendo aqui no Deutsche Welle, que é um jornal alemão, ele está falando exatamente aqui de que Estados Unidos e Israel atacam o Irã, que responde com mísseis. Então, como a gente vê aqui nessa matéria, hoje os Estados Unidos e Israel atacaram diretamente o Irã, e o Irã já estava respondendo, inclusive, com uma chuva de mísseis, não somente a Israel, mas vários países vizinhos, como Jordânia, Arábia Saudita, estavam sofrendo também alguns ataques. E justamente aquela guerra por procuração que aconteceu ali entre Israel e Irã, ou entre Israel e os grupos terroristas que são patrocinados pelo Irã, acabou de terminar justamente para começar uma guerra, um confronto direto. E enquanto o mundo olha para as explosões no Oriente Médio, um novo sistema financeiro global está sendo ativado silenciosamente para derrubar o Ocidente. Então pega a sua Bíblia, senta aí, porque o resumo da semana de hoje é o cenário exato de Ezequiel 38 se concretizando diante dos nossos olhos. Bom, não sei se todos viram essa notícia aqui, que de fato já estava começando a demonstrar como que estavam os ânimos dos Estados Unidos e dos países árabes com relação a essa guerra e o posicionamento que se tem tanto dos Estados Unidos quanto de Israel com relação àquela região. Então nós vimos aqui que os Estados Árabes e muçulmanos se indignaram bastante após Huckabee, que é o embaixador dos Estados Unidos em Israel, afirmar que Israel tem o direito bíblico a grande parte do Oriente Médio. Então é importante, para que a gente possa entender o míssil que está sendo lançado hoje, você precisa entender o que foi dito há poucos dias, porque justamente já era o aquecimento dessa guerra que está se concretizando. Ele não falou meramente das fronteiras da ONU que foram criadas lá em 1947, a partir daquele decreto, mas ele falou de Gênesis 15, onde fala da grande Israel, desde o rio Eufrates até o Egito, mostrando que toda aquela região ali está nos planos de se tornar essa grande Israel profetizada também na Bíblia. E isso então enfureceu o mundo árabe e muçulmano, justamente porque eles não admitem que Israel esteja posicionado ali naquele lugar, naquela região. Como a gente vê aqui na matéria, alguns países como Arábia Saudita, Jordânia, Autoridade Palestina e Liga Árabe criticaram o enviado dos Estados Unidos por dizer que não haveria problema se Israel assumisse o controle das terras prometidas na Bíblia, durante uma entrevista com Tucker Carlson. Ele esclareceu depois essa declaração como uma declaração hiperbólica, ou seja, que foi exagerada, que ele simplesmente estava dizendo que era algo que Israel poderia até mesmo desejar. Alguns outros pontos aqui interessantes: nações árabes e muçulmanas condenaram veementemente no sábado os comentários do embaixador dos Estados Unidos em Israel, e que inclusive ele fala aqui que os descendentes de Abraão receberiam terras que hoje incluiriam grandes partes do Oriente Médio, e perguntou a Huckabee se Israel tinha direito a essas terras, como foi falado aqui então, e Huckabee disse que não haveria problema se eles levassem tudo. Então o que a gente observa aqui é que isso não foi meramente um deslize diplomático, na verdade foi o estopim dessa grande guerra que já está começando a acontecer no dia de hoje. A elite global sabe que a verdadeira disputa não é simplesmente por um terreno petrolífero, mas é verdadeiramente por um território que é profético, uma disputa que já começou há mais de 2.500 anos atrás, com os filhos de Abraão, e que se perpetua até hoje. Quando você toca na promessa que foi feita a Abraão, os principados e potestades se levantam contra a concretização dessa profecia. Bom, e aí a gente volta para aquela notícia que fala do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, justamente para mostrar que
chegamos nessa notícia que parou o mundo hoje. O mais crítico é que Israel e Estados Unidos estão atacando o Irã e o Irã está respondendo como ele prometeu que iria fazer. Então prestem muita atenção. Na Bíblia, o Irã é a antiga Pérsia, ou também chamada de Elão, dependendo do contexto profético. Em Ezequiel 38, a Pérsia é um dos líderes da coalizão que marcha contra Israel nos últimos dias. Muitos também associam o Irã como o urso profetizado por Daniel. Então ele está justamente representando a média persa. E em Apocalipse também reforça isso porque aquela imagem que consolida vários animais, leopardo, o leão, o urso e a águia, justamente os pés do urso, que são os pés da besta, é que vão trazer a guerra, ou seja, o pé é que vai fazer com que essa guerra ela venha acontecer, que ela chegue até a humanidade. Então a gente vê que tudo isso está se concretizando através daquilo que está acontecendo nesse momento. Bom, então vendo a notícia aqui, o que fala? Que o Irã está respondendo disparando mísseis contra alvos israelenses e bases militares americanas no Oriente Médio, ou seja, está atacando vários países onde os Estados Unidos possuem bases militares posicionadas. Aqui a gente tem inclusive uma cronologia dos fatos, né? Ou seja, os Estados Unidos e Israel lançando ataques contra várias cidades no Irã, Irã respondendo lançando mísseis contra Israel e bases militares. Os ataques miraram nas lideranças iranianas, incluindo o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, e que um dos ataques teria ocorrido perto dos escritórios de Khamenei, que não é visto pelo público há vários dias. Colunas de fumaça eram vistas na capital Teherã pela manhã e Trump e Netanyahu pediram aos iranianos que se levantem contra o regime dos Ayatollahs. Na verdade, essa é uma grande oportunidade que tanto Israel como o mundo tem de ver mais um regime ditatorial caindo nesse momento. Aqui fala, inclusive, que Netanyahu está agradecendo ao Trump pelo apoio nessa oportunidade de realmente derrubar o regime iraniano, chamando Trump de o grande amigo. Israel batizou essa operação como o rugido do leão. E aqui fala, inclusive, que o objetivo da operação é pôr fim à ameaça do regime dos ayatollahs no Irã. Nesse momento, as forças de defesa de Israel estão atacando alvos do regime opressor, instalações da Guarda Revolucionária, juntamente com as forças militares dos Estados Unidos, mirando bases de mísseis balísticos que ameaçam tanto Israel quanto as forças americanas. Então, o que a gente percebe aqui, pessoal? Nós não estamos mais vendo aqui grupos terroristas agindo de forma isolada. Nós estamos vendo nações descritas pelos profetas bíblicos justamente entrando em conflito direto. O ponto de não retorno que foi profetizado ou foi dito pela revista The Economist, na revista World Ahead para 2026, está justamente se materializando diante dos nossos olhos. O tabuleiro não somente se moveu, na verdade, ele está se virando e está explodindo diante de nós. Para fechar, então, esse conjunto de notícias, consolidando tudo aquilo que a gente viu ao longo da semana, eu queria falar sobre o BRICS Pay. Na verdade, a gente fez uma notícia, fez um post aqui falando sobre o lançamento desse BRICS Pay, inclusive tinha a foto do Lula junto com a Dilma fazendo esse lançamento, e mostrando que, inclusive, já existe um aplicativo para que o BRICS Pay ele possa ser já utilizado nesse momento, a partir de agora. Bom, e o que a gente percebe com isso? É que o inimigo, na verdade, ele nunca ataca por um flanco só. Enquanto a mídia está focando nessa guerra militar, a guerra financeira está avançando a passos largos justamente para a formação da moeda única. A gente vê essa atualização aqui do BRICS Pay e a gente fica realmente muito alarmado, porque já se percebe o início da formação dessa moeda única já acontecendo nesse momento. Eles estão, então, consolidando esse sistema que, segundo eles, vai contornar o dólar e o SWIFT, ou inclusive com pretensão de substituí-los no futuro, e isso realmente traz aqui um grande alerta para nós. O que isso significa para você? Bom, a gente vendo aqui na notícia que o BRICS Pay já deixou de ser apenas uma ideia e passou a ocupar espaço real nas discussões sobre o futuro de pagamentos internacionais, com base em dados e informações divulgadas por instituições ligadas ao bloco do BRICS e ao setor financeiro. O projeto surge como uma proposta ambiciosa para conectar economias como Brasil, China, Índia, Rússia e, claro, os demais países que hoje fazem parte do BRICS Plus, ou seja, 10 nações, incluindo o Irã, incluindo Emirados Árabes e outras nações que fazem parte desse bloco, justamente como um sistema digital próprio, reduzindo a dependência do dólar e trazendo nova dinâmica para transações globais. Então, o que a gente observa com essa notícia que junta com a notícia anterior? Que o mundo não está sendo simplesmente quebrado. Na verdade, o Oriente ele não quer meramente destruir Israel militarmente e o Ocidente conjuntamente, mas sim destruir financeiramente. E quando a gente
gente olha para outros movimentos que estão acontecendo ao redor do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, com o crescimento do povo muçulmano, a gente vê que há também um movimento de conquista territorial acontecendo de dentro para fora. O lançamento ou a concretização do BRICS Pay é justamente o ensaio geral para a digitalização completa do dinheiro, ou seja, sem moeda física, o Estado tem controle absoluto sobre quem compra e quem vende, justamente aquilo que fala em Apocalipse 13, ou seja, isso não é uma ficção científica, é justamente a manchete do jornal de amanhã. Na verdade, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. E o que a Bíblia então nos fala com relação a isso? Que quando a gente visse tudo isso acontecendo, os sinais que estão realmente se concretizando, não é para a gente ficar amuado, não é para a gente ficar triste, para a gente ficar desesperado, mas sim para a gente levantar a nossa cabeça, pois a nossa redenção está cada vez mais próxima. O mundo está sendo preparado para o anticristo, mas a noiva, ou seja, a igreja, está sendo preparada para encontrar com o noivo. Então, meu irmão, não perca valor com aquilo que é externo, com aquilo que é temporal, com aquilo que é material, mas sim mantenha o seu foco naquilo que é eterno, naquilo que vem do alto, naquilo que dura para sempre. Bom, se você está acordado para esses sinais, digita Maranata aqui embaixo. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe para alguém que precisa ser desperto nesse dia, para que ele não fique cego diante dessas narrativas do sistema e fique acordado para esses sinais que estão mostrando que logo, logo o nosso Senhor está voltando. Que Deus te abençoe, um ótimo sábado, um grande abraço e até o próximo vídeo.